Estamos aqui no canal AD Abordando Direito para tratar do tema advocacia nos anos 90 e anos 2000. Dessa vez com um convidado super especial, o Dr. Camilo. Ele vai falar para nós, jovens advogados, como era a advocacia nos anos 90. Dr. Camilo, em que ano o senhor começou a advogar? 1979. Como era a advocacia nos anos 80, 90, em termos de celeridade processual e em termos financeiros? Em termos de celeridade, não mudou muita coisa não. Eu acho que até atualmente aumentou. A celeridade não, aumentou a lerdeza. Porque eu entendo que essa morosidade da justiça é devido à estrutura do judiciário. Na proporção que o cidadão começa a tomar consciência dos seus direitos por via da televisão, do rádio, dos sindicatos, que é dinâmica, essa coisa aí não pode parar, a coisa é dinâmica. Enquanto isso é dinâmico, a estrutura da justiça é estática. Então, aí isso gera sempre um aumento, não é? E não adianta você bravejar, botar culpa em juiz A, juiz B, presidente do tribunal A, presidente do tribunal B, porque é uma questão estrutural. A justiça brasileira é deficitária na questão do atendimento ao cidadão. Por estrutura, não é por uma vontade dos magistrados nem dos advogados, muito menos. Não é? Nós todos, se conversar de ponta a ponta de quem milita na justiça, de quem trabalha na justiça, eu não gosto de usar essa expressão operador do direito ou operadores do direito, mas aqueles que estão envolvidos no funcionamento do judiciário, todos certamente gostariam de ter uma justiça mais célere, né? Mas lamentavelmente não é isso que a gente vê. A gente vê cada dia mais, apesar dos esforços, uma justiça mais atrasada no sentido do tempo e mais avançada na questão da tecnologia. Ninguém, inegavelmente, não pode se negar que o processo do PJE não é uma evolução muito grande. Não é que nós, advogados mais antigos, estamos encontrando muita dificuldade para trabalhar dentro desse processo eletrônico. Aprender, né? Mas, inegavelmente, há uma esperança de que com esse processo eletrônico haja uma celeridade maior da justiça. Essa é a esperança. Gostaria de saber como era a questão da concorrência no ramo jurídico, na advocacia naquela época, anos 80, anos 90, era mais tranquilo. Como é que se dava a questão da concorrência do mercado? Eu não vejo um advogado como concorrente do outro, não, sabe? Essa questão da concorrência que eu vejo hoje, de advogado botar propaganda como se bota do material, advogado fazer promoção da questão. Eu vi uma propaganda que todas as causas por R$500, isso, fica um negócio deprimente. Para mim isso é deprimente. Acho que viver dignamente da advocacia não é fazer isso, mas é procurar sempre se aperfeiçoar para o cliente sair satisfeito, para o cliente ser bem assistido no sentido do resultado. A maior propaganda é essa. Agora, quando eu comecei a advogar em 1979, 80, nós éramos aqui 20 advogados na região. Hoje eu fui informado que a nossa subseccional congrega cerca de 240 advogados. Quer dizer, isso é bom, é muito bom, mas também traz as suas consequências, né? A dificuldade que um jovem advogado hoje tem são muitas, e eu não vou dizer de concorrência, é de mercado de trabalho mesmo, porque saturou. E essa ilusão, ou esse desejo, essa utopia, eu vou fazer direito porque eu vou ser juiz, ou vou ser promotor, ou eu vou ganhar. O pessoal olha muito o contra-cheque do promotor e do juiz, não vê também, não analisa com tranquilidade a responsabilidade e a carga de trabalho.
Eu conheço juízes que não tem mais tempo nem de ver a filha. Naquele tempo, era poucos advogados, mas também eram poucas causas, entendeu? Então há uma certa correlação. Havia muito poucas ações. O povo, por exemplo, a Justiça do Trabalho, quando chegou na região, em 1987, vieram da Justiça Comum cerca de 800 causas de toda a região, das quais 400 eram no nosso escritório. Quer dizer, naquela época, pouca gente queria trabalhar em direito do trabalho, porque achava que era um direito assim, mais à esquerda, mas não existe direito à esquerda, nem direito à centro, nem direito de direita. Existe direito. Acabou-se esse preconceito com o direito do trabalho. Eu vejo muita gente advogando, jovem, que termina o curso e ingressa nessa vertente, nesse viés do direito, que direito do trabalho nada mais é do que a derivação do direito civil, das velhas contratações que se faziam antigamente. Naquela época, a questão de concurso público era mais acessível, era mais fácil o pessoal galgar uma aprovação do concurso público para procurador de município, por exemplo, ou é a mesma coisa de hoje? Naquele tempo nem procurador do município tinha. Não tinha. O prefeito contratava um advogado para fazer os desejos dele, né? E o grande problema é esse: o prefeito contrata um advogado e diz, olha, dê um jeito aí. E o rapaz, o bacharel, o doutor tem que dar um jeito aí. Muitas vezes, jeito esse que não existe na legislação. Agora, concurso público mesmo a nível de estado federal, eu acho que tinha um fator favorável, porque naquele tempo a internet não existia. E quando se abria concurso público para, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, concorriam no certame advogados paraibanos, no máximo alguns pernambucanos, alguns cearenses. Mas agora, quando se bota na internet a notícia do concurso, vem gente até do Rio Grande do Sul. Então a concorrência se estabeleceu bem maior, bem mais complicada para um jovem paraibano passar num concurso desse. Vem gente de São Paulo, vem gente de Rio Grande do Sul, vem gente com um currículo assim, de pós-graduado, de doutorado. O menino que está fazendo aqui um curso de Direito em Guarabira, só com a graduação, ele não consegue a aprovação, porque a prova não é só de conhecimento. Ele pode fechar toda a prova e ser reprovado na questão desse título, né? Então, eu acho que está ficando cada vez mais difícil essa questão do concurso público no Brasil, não só na Paraíba, porque abriu o leque de opção, agora todos concorrem contra todos e aí a coisa fica absurdamente difícil, sem contar com o absurdo que estão fazendo da avaliação dos candidatos. Teve um concurso aqui para promotoria, Ministério Público, que não passou ninguém. Ora, como é que se entende isso? Quer dizer, 3.000 bacharéis, ninguém sabia do programa exigido para a profissão, para a função de promotor? Eu não acredito. Mas por quê? Porque cada quesito que você errava, ou cada duas questões erradas, eliminava uma correta. Na CESP. Então, isso aí não mede, porque o concurso público terá que medir o conteúdo do candidato. Ora, se eu acertei, eu sei. É verdade. Para finalizar, a respeito dos juizados especiais, hoje em dia os juízes têm o costume de conceder apenas R$5.000 de danos morais, questão de direito do consumidor, juizados especiais. Naquela época existia esse teto de 5.000 ou os juízes eram mais? Eles iam dar uma sentença mais com um valor maior? Não, nunca existiu essa mão aberta não. Até porque se fazia uma propaganda de que danos morais é uma forma de enriquecimento ilícito, né? E quem procura advogado querendo danos morais também mira, às vezes, uma quantia que não é realista, entendeu? Porque nós miramos muito, nos inspiramos muito no americano. Uma ação de dano na América é uma ação muito alta, né? Então o pessoal traz para cá essa mentalidade. De um lado tem o exagero de quem quer cobrar
E do outro lado tem a propaganda de que é uma campanha para se enriquecer ilicitamente. Não é isso. Não é isso. Nem uma coisa e nem outra. Eu acho que falta equilíbrio. Ninguém deseja a indenização por dano moral ou por danos morais e de quem concede. Eu acho que falta realmente um equilíbrio aí. Com todo respeito pelas decisões que eu vejo saindo por aí, não há uma correspondência que possa ter efeitos, porque a ação de danos morais é para corrigir, é para educar, né? É para evitar que cidadãos sejam violados no seu direito, na sua intimidade. Então, naquela época, a quantidade de danos morais era similar à de hoje? Igualzinho, não tem diferença, tá? Nenhuma diferença, não vejo. Por exemplo, é uma coisa difícil de se quantificar, sabe? Porque... Por exemplo, naquela época, anos 90, o salário no início dos anos 90 era R$70, mesmo assim o valor era 5 mil de danos morais, igual a hoje? Ou era usado um parâmetro do salário da época? Nunca foi usado como parâmetro de salário mínimo. O juiz arbitra pelo que ele entendeu, pelo subjetivismo que ele entendeu os danos. Então, no caso, naquela época era melhor, porque 5 mil naquela época valia muito mais que hoje. Continuou sendo 5 mil, não teve essa progressão, não é isso? Não, eu acho que naquele tempo não era 5 mil, né? O equivalente a 5 mil. Porque 5 mil naquela época era muito dinheiro. Se você contabilizar um salário de R$70, de 64 ponto pouco, quando foi instalado o plano econômico do Cruzado, se o juiz condenasse em 5 mil, era uma beleza, era uma quantia e a pessoa teria o pé da lama. Eu acho que está guardando uma certa proporcionalidade, não mudou, porque os juízes, o judiciário entende, muitos entendem que entrar com ação de danos morais é uma questão de enriquecimento, tá? E por outro lado existe uma ambição de quem cobra de achar que dano moral tem que enriquecer mesmo. Existe essa coisa aí. Eu acho que falta um equilíbrio, tanto de quem cobra quanto de quem condena, sabe? Mas é difícil o equilíbrio, né? É muito difícil. E é muito difícil avaliar dano morais. Há, por exemplo, juízes que negam o total, dizendo que uma mera contrariedade não gera indenização. Agora, como é que a gente sabe se é um dano ou se é uma mera contrariedade? Quer dizer, aí fica muito no subjetivismo do juiz. E não existe jurisprudência nem lei que determine o quanto mínimo, o quanto médio, o quanto máximo de uma indenização por danos. Agradecemos a sua participação. Muito obrigado, Dr. Camilo. Por nada. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.